galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Eu les echo mucho de menos, ou seja, tô sentindo muita falta de vocês, mas logo logo a gente vai estar junto, certo? Não vejo a hora disso. Bom, eu tenho recebido as tarefinhas de vocês, eu corrijo algumas, outras só dou visto, porque às vezes a letra está ilegível. Por isso, vamos fazer a correção de novo por aqui e vou aproveitar para fazer a revisão, principalmente do verbo gostar, porque eu percebi que tem muito errinho no exercício. Tem uma questão só que eu passei para casa e achei muito... É um assunto que a gente estudou na sala, a gente fez exercício na sala, mas continuam se equivocando. Então, eu vou aproveitar, vou revisar e a gente vai fazer a correção por aqui. Quero que vocês acompanhem com o livro. Então, agora vocês vão lá pegar o livro para poder acompanhar, vai dar pause, pega o livro, abre na página, vamos fazer a correção do verbo gostar, vamos fazer a correção do verbo tener e ai, para que vocês tirem todas as dúvidas. Lembrando que vocês podem mandar para o meu WhatsApp qualquer dúvida, qualquer horário. Se na hora eu não puder responder, eu deixo lá. Quando eu tiver um tempinho, eu vou, respondo. Se for o caso, faço um vídeo, mando ou só boto as observações. De novo, hoje só tenho o assunto sobre barrio. Nós já estudamos vocabulário caça, nós já estudamos apócope, já estudamos o verbo gostar, o verbo tener e ai. Então, vamos lá? Vamos começar? Ai, meu amor, ai, meu amor. Bom, vamos começar? Primeiro, a gente vai trabalhar o verbo gostar. Vocês já estudaram na sala, mas estou percebendo que ainda tem dúvidas. Então, o primeiro ponto a entender é que o verbo gostar, ele é conjugado de uma forma diferente do verbo gostar em português. Em português, a gente pensa assim, o verbo gostar parece com gostar. Sim. Tem o mesmo sentido? Sim. Mas a sua estrutura é diferente. Em português, eu falo, eu gosto de você. Você não pode falar isso em espanhol. Vai ter uma estrutura completamente diferente, é quase que ao contrário. Veja aí, essa tirinha. A Henriqueta, a personagem, está escrevendo uma lista das coisas que ela gosta e que ela não gosta. Ela começa, me chamo Henriqueta. Aí ela diz, não me gusta. O que é que ela não gosta? Ela não gosta dos espinafres, ela não gosta de fazer os deveres de matemática, enfim. Se me gusta, ela faz uma listinha das coisas que ela gosta de ler, ela gosta de dormir até quando ela quer, dormir hasta quando eu quero, enfim. E lá embaixo ela diz que ela está fazendo uma lista para se por acaso ela tiver uma amnésia, como ela vê nos filmes, vai estar tudo ali registrado do que ela gosta e do que ela não gosta. Né? É uma tirinha que tenta fazer uma graça, uma piada com isso, enfim. E o amiguinho diz assim, ¿Dónde pusiste que te gusto yo? Olha a frase, te gusto yo. O que ele diz? Onde você colocou que você gosta de mim? Você gosta de mim. É como se fosse o contrário. O te seria o contrário, seria de você. Gusto, gosta, yo, o que seria o objeto. Vocês ainda não estudaram o que é objeto direto, objeto indireto, que é assunto desse ano. Mas vamos pensar assim, que é a coisa que ele gosta. O que ele gosta? Yo. Então, aquilo que ela gosta passou a ser o sujeito. Não entenderam, né? Eu vou explicar melhor mais na frente. Então, só tenha essa ideia em mente. É mais ou menos o contrário do que a gente fala em português. A estrutura do verbo gostar se difere completamente dos outros verbos. Os outros verbos seguem a linha normal. O sujeito concorda com o verbo. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. O verbo gostar também vai seguir essa regra. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Porém, sua estrutura é diferente. É quase o contrário, como o personagem aqui diz. Te gusto yo. Querendo dizer que você gosta de mim. Passem um slide, a gente vai ver melhor no próximo. E eu fico. Bom, o verbo gostar, primeiro ponto que a gente tem que perceber é a diferença da preposição. Como assim? Quando a gente fala gostar em português, eu gosto de você, eu gosto de viajar, eu gosto de ler. Você não pode falar eu gosto viajar, gosto você, gosto viajar. Por quê? Porque exige essa preposição de.
esse é o primeiro ponto que vocês devem aprender. Não se deve usar o verbo gustar com essa preposição. Em português é obrigatório usar o de, e em espanhol vocês não vão usar o de. Veja como está na frase aí. Me gusta el vino, não tem o de. Me gustam los perros, não tem o de. Por quê? Porque em espanhol é diferente do português. O português exige o uso, quando você usar o verbo gostar, vai exigir o uso da preposição de, enquanto em espanhol você não vai usar de forma alguma o de. Beleza? Agora veja. Me gusta el vino. El vino é o sujeito dessa oração, diferente do português. Em português seria o objeto. Como eu disse, vocês ainda não estudaram o que é objeto direto e indireto, vocês vão estudar mais para frente. Porém, tenha isso em mente. O objeto seria o que a gente responde o quê? Eu gosto do quê? Eu quero o quê? Essa resposta do quê ou do quê vai ser o objeto. Tenha pelo menos essa ideia em mente, certo? Porém, em espanhol, como você não pode usar o de, né? Não pode usar o de, o que vem depois vai ser o sujeito da oração. De início, quando a gente olha, a gente vê esse mi, pensa logo, o sujeito é o mi representando o ju. Só que não. Me gusta el vino, o verbo gusta tá no singular porque ele está concordando com o sujeito. Só que o sujeito não é o mi. O sujeito é el vino. O sujeito vai ser a coisa que vem depois do verbo. Se essa coisa que vem depois do verbo estiver no singular, ele vai concordar com o verbo no singular. Se estiver no plural, o verbo vai ter que concordar com ele também no plural. Veja, se eu pego o sujeito, que é el vino, e passo para o plural, vai ficar los vinos. Então, o verbo gustar, ele vai ter que passar para o plural, vai ter que ficar assim, me gustan los vinos, como está lá embaixo, vejam. Me gustan los perros. Los perros significa cachorros. Los perros é o sujeito, e esse sujeito está no plural, por isso o verbo gustar também tem que estar no plural. Veja que está gustam. Esse N, ele é a desinência que marca o plural do verbo, ok? Resumindo, verbo gusta no singular, sujeito no singular. Qual é o sujeito? É o que vem depois do verbo. Verbo gusta no plural, que é o N, marca o plural. O sujeito que vem depois vai ter que estar no plural. Ok? Beleza? Olha ao lado. Tem assim. A mim me gusta mais infinitivo. A mim me gusta mais substantivo singular. A mim me gustam mais substantivo plural. É uma dicasinha. Pensar assim. Se vem um infinitivo, que é o infinitivo? São os verbos terminados com AR, R e R. Estudiar, bailar, blá. São verbos que são no infinitivo. Então, toda vez que você for usar o infinitivo, você vai usar o gusta no singular. A mim me gusta estudiar. A ti te gusta hablar. A ele le gusta trabalhar. Embaixo tem a mim me gusta substantivo singular, foi o que eu terminei de explicar. Se o substantivo está no singular, o gusta vai estar no singular. Se o substantivo estiver no plural, o gusta vai estar no plural. Então, o substantivo singular, no caso, é la paella. Lembra o que é la paella? Você já conhece do ano passado. La paella é um prato típico da Espanha. Eles pegam arroz, mistura com tudo que tem e aí faz um prato. Geralmente eles usam frutos do mar, mas pode ser qualquer outra mistura, ok? Então, voltando. A mim me gusta la paella. La paella é o sujeito. La paella está no singular. Então, o verbo gusta vai estar no singular. Se eu pego la paella e passo para o plural, las paellas, o verbo gusta teria que ir também para o plural. Ficaria a mim me gustan las paellas. Embaixo tem um exemplo de substantivo no plural. A mim me gustan o quê? Las montanhas. Las montanhas está no plural. Por isso, o verbo gusta está no plural. Lembra? O N é uma desinência que marca que o verbo está no plural. Se eu coloco a mim me gusta la montanha, veja, verbo no singular, substantivo no singular. Verbo no plural, o substantivo no plural. Embaixo vem explicando os pronomes como objetos indiretos. Já disse a vocês, né, que vocês ainda não viram o que é objeto, objeto direto, objeto indireto. Então, eu tenho que dar só uma noçãozinha. A gente vai ver melhor no próximo slide. Vamos lá?
Nessa parte, a gente vai trabalhar com os erros que são mais recorrentes quando a pessoa usa o verbo gustar. Sabe aquelas pessoas que acham que eu não preciso estudar espanhol, porque o espanhol é parecido com o português, aí falam um portunhol, sempre acabam incorrendo nestes erros aqui, certo? Veja, em português a gente fala, eu gosto de música. Eu já expliquei isso, vamos repetir aqui. Eu gosto de música. O verbo gostar em português exige essa preposição de. Mas, em espanhol, você não deve usar esse de. Você tira o de. Fica, me gusta la música. Aí vai ficar certo, beleza? Em português, você diz, eu gosto de doce. Mas em espanhol, você não vai poder dizer, yo gusta el dulce. Como eu disse, aquelas pessoas que acham que não precisa de espanhol, vai fazer sempre essa correlação, que isso é chamado portunhol. A pessoa pensa que está falando espanhol, mas não está falando espanhol. Então, eles fazem o quê? Eles tentam fazer uma tradução. Então, o eu, sou yo. Gosta é gusta, doce é dulce. Pensa que está falando certo, yo gusta el dulce, só que não. A estrutura do verbo gustar é diferente. Eu vou explicar neste instante como a gente vai usar os pronomes que têm a função de objeto indireto. Porém, a primeira coisa que vocês têm que pensar, ter em mente, é que você não vai traduzir o eu pelo yo para ser utilizado com o verbo gustar, porque vai ficar errado, certo? Então, não pode usar o yo gusta, o tu gusta, ele gusta, não pode, tá errado. Tem uma outra estrutura. O terceiro errinho mais recorrente é, eles gostam de festa. Vejam, em português, esse gostam aqui está no plural porque concorda com eles que está no plural, certo? Sujeito concordando com o verbo. Em espanhol, as pessoas não podem pensar que como aqui são eles, aqui vai ser ellos, porque eles em espanhol são ellos, corretamente, beleza? Porém, eles aqui é o sujeito e ellos aqui não é o sujeito, ele é o objeto. Lembra que eu já expliquei? Ele é um objeto, ele não é o sujeito. Qual é o sujeito? A coisa que vem depois do verbo. Qual seria o sujeito nessa frase? A ellos les gusta la casa. O sujeito seria la casa. A la casa está no singular. Lembra? Sujeito no singular, verbo no singular. O que é que foi colocado aqui? O gustam no plural. O gustam no plural, ele teria que concordar com o seu sujeito. Qual é o sujeito dessa frase? É ellos ou é la casa? O sujeito é la casa. Se o sujeito é la casa está no singular, ele tem que estar concordando com o verbo que também deveria estar no singular, deveria ser gusta. Resumindo, a ellos les gusta la casa. Então, não tem nada a ver o uso desses pronomes com relação ao verbo. Os pronomes têm um outro funcionamento que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. O que vocês têm que focar nesse momento é o verbo vai concordar com o sujeito e o sujeito não são os pronomes. O sujeito aqui é o quê? É o substantivo. O substantivo está no singular, verbo no singular. O substantivo está no plural, verbo no plural. Veja que aqui está com M. Esse é outro erro recorrente. De coloco gostam, vai gustam. Gostam é com M no final, então gusta vai ser com M no final. Só que não. Eu já falei na aula passada, vou repetir aqui, que a regra geral, veja que há exceções, a regra geral é que não existem palavras em espanhol que terminem com M. Então, como tem muito verbo conjugado terminado com M na terceira pessoa do plural, então muita gente coloca o mesmo M lá em português. Então, mas já fica na mente. Eu não posso terminar a frase, não posso terminar a palavra com M no final, porque a regra geral é que não existe palavra terminada com M em espanhol. Aquelas que aparecerem para vocês como a palavra álbum, como a palavra currículum, elas, na verdade, não estão em espanhol. Elas permanecem em latim, certo? Então, é por isso que nessas palavras você vai utilizar o M no final. Mas, regra geral, qual é? A palavra está terminando com M, o que é que eu faço? Tiro o M e coloco o N. Valeu? Passemos para o próximo. Bom, agora vem a parte mais complicadinha, certo? É a estrutura do uso dos pronomes.
Repetindo, esses pronomes eles não têm a função de sujeito. Qual é a função deles? De objeto. E aí, o pronome vai concordar com outro pronome. Essa regra é muito importante. Se eu uso a mi, eu não vou poder usar te, a mi te, a mi le, a mi nos. Você tem que concordar. Se é a mi, eu vou ser obrigada a usar o me, a mi me. Se for na negativa, aí eu digo a mi no me, a mi no me. O no fica entre os dois pronomes, certo? Então, a mi vai concordar com me, a ti vai concordar com te, a el vai concordar com le, a eia vai concordar com le. Veja que eia, na Argentina, eles vão dizer a ella, é o sotaque deles. A ella, le, a usted, le, a nosotros, nos, a nosotras, nos, a vosotros, os, a vosotras, os. A ellos, les, a ellas, les. Na Argentina, a ellos, les, a ellas, les, a ustedes, les. Veja que aqui eu dividi parte 1 da parte 2, certo? Por quê? Porque essa parte 1 vai ter a concordância do pronome com o outro pronome. A parte 2 nada tem a ver com a parte 1. Então, a parte 1 está comprometida com a concordância, mas uma concordância entre os pronomes, sabe? Os pronomes que são objetos. Na parte 2, nós vamos ter o verbo gusta, gusta no singular, gusta no plural, que vai concordar com o quê? Com o seu sujeito. Quais são os seus sujeitos? Pode ser o infinitivo, pode ser um substantivo no singular ou pode ser o substantivo no plural. Então, o verbo gusta vai ser sempre gusta se vier depois o infinitivo. Gravem isso. Sempre vai ser gusta se vier depois o infinitivo. Olha aqui o exemplo. Nadar, estudar, correr, dormir. Gusta nadar, gusta estudar, gusta correr, gusta dormir. Se o substantivo estiver no singular, gusta no singular. El futebol, gusta la playa, gusta la canción, gusta tu de burro. E no plural, gusta vai concordar com o substantivo no plural. Gustan los libros, gustan los perros, gustan las clases, gustas tus ojos. Agora, finalizando, a gente pega a parte 1, junta na parte 2 e aí a gente conseguiu fazer o período. Vejam. A mí me gusta nadar. Ou eu posso dizer, a mí no me gusta nadar. A ti te gusta estudiar. Ou eu posso dizer, a ti no te gusta estudiar. A él le gusta correr. Ou posso dizer, a él no le gusta correr. A ella ou a ella le gusta dormir. Ou posso dizer, a ella no le gusta dormir. A usted le gusta el fútbol. Ou eu posso dizer, a usted no le gusta el fútbol. A nosotros nos gusta la playa. Ou eu posso dizer, a nosotros no nos gusta la playa. A ellos no les gustan los libros. A ellas no les gustan los perros. E assim sucessivamente. Perceberam? Revisando, a parte 1 é independente da parte 2. Que parte 1 é essa? Um pronome concorda com outro pronome. Então, se eu uso a mi, obrigatoriamente eu tenho que usar um me. Se for na negativa, o no da negativa vai ficar entre os pronomes. A mi, no, me. A ti, no, te. A segunda parte vai ser a parte do verbo concordando com o substantivo. Se for no infinitivo, vai ser sempre gusta. Se for no singular, o verbo é gusta. Se o substantivo estiver no plural, o verbo é gusta. Valeu? Vamos para o próximo. Aqui são os erros mais recorrentes ao utilizar os pronomes, certo? Veja, eu posso dizer, a mí me gusta trabalhar. Eu vou focar no uso dos pronomes e essa segunda parte, gusta trabalhar, a gente já viu num outro slide, certo? Então, vejam, se eu uso a mim, obrigatoriamente eu tenho que usar me, tá certo?
Não está errado, pode ser usado assim. Eu posso usar essa forma, a mí me gusta trabajar, como eu também posso usar me gusta trabajar solamente. Vejam, eu posso usar essa estrutura de a mí me, a ti te, a ele, mas não é errado eu usar somente um pronome. Me gusta, te gusta, le gusta. Então, me gusta é tão correto quanto a mí me gusta. Valeu? Agora, o que é errado é o seguinte. Você não vai fazer a concordância quando você utilizar dessa forma. A mí te gusta trabalhar. Jamais façam isso. Isso não é possível. A mí te, a mí le, a mí se. Não pode. Ok? Valeu? E para finalizar a compreensão do verbo gostar, nós temos o seguinte. Se eu usar um nome da pessoa em vez do pronome, porque a gente já viu, a mim vai concordar com me, a ti vai concordar com te, mas se vier o nome da pessoa, como é isso? A Pedro le gusta trabalhar. Eu usei o nome de Pedro, mas eu poderia aqui ter usado o pronome substituindo Pedro. Quem é Pedro? Sou eu? É tu? É ele? Quem é Pedro? Ele. Então, a ele. Então, Pedro pode ser substituído pelo pronome ele. Então, a ele, valeu? Ou seria a usted le. Então, vejam, eu posso usar o nome de Pedro aqui, eu posso usar o nome de duas pessoas, Pedro e Juan. A Pedro e Juan les. Pedro e Juan são duas pessoas, plural vai concordar com o pronome les, no plural. E se for yo e Pedro? A mí e Pedro. Aí eu vou fazer o quê? Nosotros. A nosotros, nos. Então, resumindo, é tão certo você dizer a Pedro le gusta, quanto você dizer a ele le gusta. O ele aqui está substituindo a palavra Pedro. Certo? Se fosse a Maria, seria como? A ella le gusta. Então, ambas as formas são corretas. Ok? Vamos para o próximo. Me alegro e deduzo que sou mesmo pouco louco. Agora a gente vai fazer os exercícios. Peguem lá um livro, abram na página 14 e vamos corrigir. Lembra que eu disse que vocês mandaram a fotinha e que eu percebi que vocês se equivocaram no uso do verbo gostar? Foi nessa questão. Questão 2 da página 14. Vocês escolheram as ideias coerentemente, porém, esqueceram de observar a concordância. Nessa relação aqui, nessa tabela, nós temos várias ideias. Vocês escolheram coerentemente o que é que vocês gostam, o que é que vocês não gostam. Estava certo, valeu. Porém, faltou um detalhe. Qual era o detalhe? Observar a concordância dessas escolhas de vocês com o me gusta no singular ou plural, ou no me gusta no singular ou plural. Vamos ver rapidinho aqui como a gente deve fazer? La discriminação. Ninguém gosta de discriminação. Logo, a gente deve botar onde? No me gusta, singular. Não hacer nada. Quem não gosta de não fazer nada? Bom, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Eu não gosto. Então, eu colocaria no me gusta não hacer nada. Porém, se você gosta, você coloca me gusta não hacer nada. Ver la tele, ver televisão. Todo mundo gosta de ver televisão? Se gosta, coloca me gusta, singular, ver la tele, porque tá no singular. Los perros são os cachorros. Acho que quase todo mundo gosta de cachorro, né? Então, a gente coloca como? Lá no me gusta no plural, me gustan los perros, plural, plural. El calor. Para quem gosta do calor, vai colocar me gusta el calor. Para quem não gosta, não me gusta el calor. Atenção, é no singular. Los gritos. Acho que as pessoas não gostam dos gritos, então a gente vai botar na negativa. Não me gustan los gritos. Ó, no me gustan, plural, los gritos, plural. Caminhar, caminhar, singular. Então, as pessoas gostam de caminhar? Não me gusta caminhar. Ou me gusta caminhar. Depende. Se você gosta, você bota no me gusta. Se você não gosta, você bota no não me gusta. Vale? Los videojuegos. Eu sei que vocês gostam de jogos. Então, provavelmente vão colocar em me gustan no plural, porque los videojuegos está no plural. La falta de respeito. Não devem gostar. Ninguém deve gostar de la falta de respeito. Logo, a gente deve colocar aqui em no me gusta la falta de respeito. Lá no singular.
Los gatos está no plural, logo a gente vai colocar... Eu acho que as pessoas gostam de gatos, né? Então, a gente vai dizer o quê? Me gusta los gatos, plural. Estudiar espanhol. Para quem gosta, me gusta estudar espanhol. Para quem não gosta, no me gusta estudar espanhol. Ambas as formas, singular. Montar em bici significa andar de bicicleta. Logo, vocês vão colocar em me gusta montar em bici. Se você não gosta, no me gusta montar em bici. La playa, acho que todo mundo gosta de praia, não é? Então, me gusta la playa. Los cómics. Me gusta no plural los cómics. Las mentiras, ninguém gosta de mentira. Logo, no me gustam las mentiras no plural. Corrijam com cuidado, cuidado com a escrita, com a letrinha, porque tem isso também. Algumas letras eu não estava entendendo para poder fazer a correção. Capriche, desenhe cada letrinha. Valeu? Vamos para o próximo. Bom, na página 14, na questão 4, a gente trabalha com o verbo tiene, tiene e hay. Então, eu vou aproveitar e fazer uma revisão bem rápida desses verbos, porque se tiverem dúvida, volta para o vídeo anterior, assiste de novo, até entender direitinho, enfim. Bom, a revisão rápida é a seguinte. O verbo tener é um verbo pessoal, que significa o quê? Que precisa de um sujeito. Yo tengo, tú tienes, ele tiene. Nosotros tenemos, vosotros tenéis e ellos tienen. Então, é necessário ter um sujeito para poder usar estes verbos. O I, essa forma, ela é invariável. Significa que, que ela vai fazer parte de uma oração sem sujeito. Ela não tem sujeito, é impessoal. Você não pode dizer yo ai, tu ai, ele ai. Vai estar na frase onde não tenha sujeito. Nessa letra A, a gente tem aqui, em la nevera, 2 botellas de água e uma docena de huevos. Então, em la nevera significa na geladeira. Então, se eu digo a geladeira tem, seria tiene. Mas eu não estou dizendo a geladeira tem, eu estou dizendo que existem 2 garrafas de água e uma dúzia de ovos, aonde? Eu pergunto aonde. E não estou perguntando quem tem. Se eu pergunto aonde e eu respondo em la nevera, na geladeira, eu vou usar o I, certo? Corrijam, letra A, I. B, mi tia, olha aí o sujeito. Quem é que tem 2 carros? Quem é? Minha tia é o sujeito. Eu posso trocar mi tia por ella. Ella tiene, no singular. Ella no singular, tiene no singular. Então, mi tia tiene. Tiene o quê? 2 coches, 2 carros. Então, aqui na letra B, na primeira parte, você coloca tiene. Pero en su casa solo tiene ou solo hay garaje para uno? Veja. Sua casa tem ou em sua casa há? Veja, onde há garagem somente para um carro? Na casa da minha tia. Eu não estou dizendo que a casa tem uma garagem. Eu poderia dizer, a casa tem uma garagem. Aí eu iria usar o tiene. Porém, eu não estou dizendo assim. Estou dizendo como? Em sua casa. Onde é que tem uma garagem para um carro só? Onde? Em sua casa. Eu estou dizendo onde tem. Logo, você vai usar o I, que é um pronome pessoal, porque em sua casa não é o sujeito. Seria sujeito se você dissesse assim, a casa de minha tia tem. Aí seria o sujeito. Ela tem. Letra C. Tiene algumas casas ou há algumas casas antigas? Aí o certo é hay. Por quê? Porque não tem sujeito. Que no hay ou que no tiene? Veja, vamos achar o sujeito. Quem é que não tem pátios? As casas antigas. Eu digo, algumas casas antigas não têm pátios. Quem é que não tem pátios? Algumas casas antigas. É o sujeito. Elas não têm. Logo, aqui eu vou usar o tienen no plural. D. Em la ciudad, hay. Porque onde é que tem milhares de pessoas? Onde? Na cidade. Então, aqui eu vou usar o hay porque eu estou dizendo onde. Se eu tiro esse em, ficasse assim, la ciudad. La ciudad tem, ela tem. Aí seria o tiene. Porém,
Aqui eu estou dizendo em la ciudad, eu estou indicando a localização onde ela está. Então, se eu digo onde ela está, não é sujeito, é uma adjunta adverbial de lugar. Valeu? E por último, que no tiene coche. Por quê? Qual é o sujeito? Quem é que não tem coche? Coche é carro. Quem é que não tem coche? Miles de personas. Esse é o sujeito. Miles de personas não tienen coche. Miles de personas, plural. Logo, eu vou usar aqui o tiene no plural. Repassando, letra A, você coloca o I. Letra B, você coloca o tiene e depois o I. Letra C, você coloca o I e depois o tienen no plural. E letra D, você coloca o I e o tienen no plural. Ok? Valeu? Vamos pro próximo. Bom, agora é a apócope. Fazendo uma revisão rápida, a gente tem que lembrar que apócope é a perda da vogal final ou da sílaba final. Semana passada, a gente trabalhou com alguno e ninguno e viu que eles se apocopam sempre antes do substantivo. Repito, antes de um substantivo. Mas é qualquer substantivo? Não. É um substantivo masculino e tem que estar no singular. Isso significa que se for feminino, não vai ser apocopado. Se tiver no plural, não vai ser apocopado. Vale? Veja aqui embaixo. Hay alguna silla rota. Feminino não pode ser apocopado. Hay alguna silla rota? Eu respondo, não há nenhuma. Lembre que se o alguno e o ninguno, não importando se é masculino, se é feminino, se é plural, ele estando no final, ou seja, não tendo um substantivo antes dele, como acontece aqui, não há nenhum ponto. O que acontece? Não é apocopado. Nesse caso, ele não é apocopado porque é feminino e ele não é apocopado porque está no final, não está antecedendo a um substantivo. Ok? Hay algum coche allí. Mira, algum, nós pegamos alguno, tiramos o O final, colocamos o acento, a gente chama de la tilde. Por quê? Porque aqui algum está antecedendo ao substantivo coche, por isso ele foi apocopado. Eu respondo, não há ninguno. Veja, não está antecedendo o substantivo, não vai ser apocopado. Ou, se eu colocar não há nenhum coche, como ele vem antes da palavra coche, ele foi apocopado. Por quê? Porque é um substantivo e ele é um substantivo masculino e está no singular. Por último, há algumas casas aqui. Algumas, antes de casas, ele não, caças, né? Algumas não está sendo apocopado, por quê? Porque é feminino e está no plural. Está antecedendo, ainda que esteja antecedendo o substantivo, ele não vai ser apocopado porque é feminino e está no plural. Eu respondo, não há nenhuma. Feminino singular, porém, não antecede nenhum substantivo. Embaixo, está antecedendo o substantivo. E aí, não há nenhuma caça. E aí, eu não vou apocopar, por quê? Porque é feminino. Repassando, só vai ser apocopado no caso de alguno e no caso de ninguno, se vier antes de um substantivo masculino e singular. Feminino, não apocopa. Plural, não apocopa. Valeu? Por último, fechando o pronome indefinido, nós temos uma questão na página 15, questão 6, que a gente vai corrigir aqui bem rápido, certo? Vamos lá. Nessa tabelinha, a gente tem os pronomes, o ninguno e alguno, observando as regras de apócope. E temos, quero chamar a atenção, dos pronomes definidos nadie e alguém. Vocês estão lembrados? Alguém, nadie, ninguém. Eles não sofrem esse processo de apócope, ok? Então, corrigindo. Hay alguien en el lavabo? Você pode responder, se hay alguien. No hay nadie. Escolham. Alguna silla rota em tu casa? Silla é cadeira, rota é quebrada. Eu posso responder, se hay algunas ou no hay ninguna. Tu tienes alguna consola de videojuego? Como eu respondo? Si tengo una. No tengo ninguna.
Se eu pergunto a você se você tem um video juego, aí sim poderia sofrer um apócope. Eu poderia dizer, no, eu não tenho nenhum video juego. Aí o nenhum, sendo masculino singular, antes de video juego, seria apocopado. Há algum baú em tua habitação? Eu respondo, sí, hay uno. Ou então eu posso responder, no, no hay ninguno. ¿Tienes algum ordenador? Sí, tengo uno. No, não tengo ninguno. E por último, ¿hay algo para beber en la nevera? Sí, hay algunos refrescos. Veja, algunos refrescos. Não foi apocopado porque a palavra algunos está no plural. Por isso, eu disse assim, há algum refresco no singular, masculino singular, ele seria apocopado. Eu colocaria algum apocopado, tiro o O, boto o acento no latido em la U e refresco. Ou eu posso dizer, não, não há nada. Se acorda? Alguém é alguém, nadie é ninguém e nada é nada mesmo, ok? Vamos para a próxima. E, gente, estão cansados? Eu tô cansada. Esse vídeo tá um pouquinho grande, porque eu tô repondo aquelas aulas que eu estava devendo, então não tenho pra onde correr. Então, eu junto 2 assuntos em uma única aula para poder trabalhar, repondo o que eu devo a vocês, não vou ficar devendo nada. Se vocês estiverem cansados, pausa aí, vai merendar, descansa um pouco e volta, porque a gente ainda tem mais coisa para fazer, certo? Aguardo vocês aqui. Voltaram? Então, vamos lá. A gente vai trabalhar vocabulário. A gente já viu o vocabulário, tem no livro de vocês. Nós fizemos exercícios, fizemos ditado, trabalhamos na música. E aqui a gente vai fazer apenas uma revisão. Muito fácil. Las partes de la casa. El baño, banheiro. La terraza, que é a varanda. La cocina, cozinha. El salão, el comedor. O que é? Quem lembra? Lugar de se comer? Copa. Vocês disseram na sala que não sabem mais o que é uma copa, né? Mas a copa, antigamente tinha assim, a cozinha, tinha a sala e tinha um lugar onde a família se reunia para comer, que a gente chamava de copa. E em espanhol a gente chama de comedor. La despensa, todo mundo sabe onde é, aquele lugar onde guarda as coisas. El sótano. A palavra sótano, ele é o porão. Veja, ele é diferente do português, porque o sótão em português é lá em cima. Em português. E o porão na casa da gente fica embaixo. Vocês não conhecem muito, mas na casa da Proglória, por exemplo, que a gente chama de a Casa Azul, lá tinha um sótão. Ficava lá embaixo. Coisa de casa antiga. Certo? Então, voltando. Sótano, ele é o porão. Ele não é o sótão. El garage é a garagem. Observa que é el garage, não é la garage. Tá? A gente chama de heterogenérico, porque o gênero é diferente. Em português é a garagem feminina, em espanhol el garage masculino. El recebidor é aquela antessala, né, o hall. E el dormitório, quarto. Dormitório, vocês viram no livro que tem algumas variantes linguísticas, que em um país fala de um jeito, em outro do outro jeito. Então, eu tenho que procurar uma linha para se trabalhar. Trouxe esse. Isso pode ser habitación, enfim. E la burradilla, na Argentina fala la burradilla, em alguns outros países, la burradilla. Aí sim é o sótão. Vejam, la burradilla, sótão, e el sótano é o porão. Vira a diferença? Então, vamos lá. E aí, voltaram do recreio? Merendaram, brincaram, descansaram. Pronto. Vamos agora pegar o caderno, o lápis ou caneta. Prefiro caneta. Na hora de tirar a foto para corrigir, para mim é mais fácil. Certo? Numerem de 1 a 28. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão olhar a gravura e tentar escrever em espanhol. Tá? Vou repassar o vocabulário que tá aqui ao lado e só vou falar para vocês agora. Depois vocês vão pausar e fazer sozinhos, sem acompanhar aqui. Tá bom? Vamos lá? La nevera é a geladeira. El lavabo del banho é a pia. La silla, a cadeira. El teléfono, o telefone. El armário, o armário.
El ordenador, computador. El sofá, sofá. La lâmpada de mesa é o abajur. La banheira, banheira. La cama, cama. El fregadeiro é a lavanderia. Também pode ser a pia da cozinha. El rádio, o rádio. El horno elétrico, micro-ondas. El horno, o forno normal do fogão. La cocina. La cocina é uma palavra biléxica porque tem dois sentidos. Pode significar cozinha, né, o lugar de se cozinhar, e pode significar o fogão, a gente chama de cocina também. El inodoro é o vaso sanitário. El sillón, a Argentina fala sillón, em alguns outros países sillón, que é a poltrona. La lâmpada de pie, essa luminária. El ropero é o guarda-roupa. La televisión ou la TV, veja, TV é TV, a televisão. El escritório, preste atenção no el escritório, é uma palavra heterossemântica. O que significa heterossemântica? Significa que parece uma coisa, mas é outra. Então, escritório em português é o lugar onde a gente vai trabalhar. Escritório em espanhol é a mesa de trabalho, a mesa. La mesa, el reloj, la mesa, a mesa. El reloj, o relógio. La mesita de noche é o criado mudo. El congelador, o freezer. La alfombra é o tapete. La tostadora, a torradeira. El refrigerador pode ser a la nevera também, se pode decir, que é a geladeira. E la estanteria, a estante. Valeu? Mãos à obra. Agora é assunto novo. Vocabulário barrio. A gente vai começar a trabalhar com esse vocabulário. A gente trabalhou no primeiro capítulo o vocabulário de la casa. E no segundo capítulo a gente introduz o vocabulário del barrio. Mi barrio. Veja, tem o desenho e ao lado tem uma relação. Esses números tem aqui, vocês vão achar em cada desenho. Então, vamos lá. Número 1, um centro comercial, um shopping. Um restaurante, um supermercado, um parking é um estacionamento. Um carreiro automático, é um caixa eletrônico. Uma biblioteca, bares. Uma tienda de roupa, é uma loja. Tienda é loja, uma loja de roupa, mas podia ser uma tienda de sapato, uma tienda de outra coisa. Tienda é loja. No caso, aí é uma tenda onde vende roupas. Um telefone público, uma escola, um parque, uma parada de autobus. Parada de autobus é o ponto de ônibus. Um contenedor de basura. Basura é lixo, então é uma lixeira. Uma zona peatonal, é a faixa de pedestre. Peatonal, falei errado, peatonal. Peatonal é quem anda a pé. Zona é a faixa de pedestre. Uma estação de metro é o metrô. Valeu? Enfim, estamos terminando. Esse é o último, eu prometo. Vamos lá? Continuando com o vocabulário de la ciudad, de mi barrio, edifício de la ciudad. La gasolineira, todo mundo sabe o que é, né? É um posto de gasolina. La jugueteria, vem da palavra juguete, que é brinquedo. Então, é uma tienda onde vende juguetes. É uma jugueteria, uma loja que vende brinquedos. La universidad, la floristeria, la estación de bomberos, la iglesia, la panadería, el hotel, la comissaria, el cine, el hospital, el colegio, la oficina de correios, el banco, la farmácia. Terminamos, cumpri minha palavra. Agora vocês podem brincar, descansar, fazer o que quiserem, tá bom? Obrigada por terem ficado aqui comigo. Tô morrendo de saudade. Logo, logo a gente vai estar junto. Então, galerinha, beijos. Até mais.